Começa agora uma história de fé, que há 50 anos, antes mesmo do surgimento da comunidade Canção Nova, um homem confiante em Deus, motivado pela evangelização, acreditou que um novo movimento seria capaz de transformar a vida de muitos jovens. Vamos viver juntos histórias transformadoras, de muita simplicidade e emoção, com marcas de muitos milagres e fé. Uma história contada por ele mesmo, Padre Jonas Habib, que é a pessoa e o lugar da essência do carisma Canção Nova que nós conhecemos, o homem da palavra de Deus. E a maior graça que uma pessoa pode receber é o dom da fé. Essa fé de expectativa, que nós chamamos de fé carismática, que tem a certeza de que Deus fará. A pessoa não vê nada. A pessoa toca no impossível. E claro, se fosse possível, não era necessário fé. Se fosse palpável, não era preciso fé. Mas a pessoa não vê, para a pessoa é impossível, mas ela acredita que Deus fará. E essa é a maior graça, esse é o maior presente. E eu posso dizer, esse presente eu recebi. Abraão acreditou em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, diz São Paulo na carta aos Romanos. Foram os passos na fé que conduziram o Padre Jonas a seguir cada moção do Espírito e escrever uma nova história. Mas quem foi Padre Jonas? Um pobre homem, realmente um pobre homem, mas graças a Deus, grande em Deus, rico em Deus. Porque eu sou de uma família pobre, muito pobre. Eu quase não nasci, porque mamãe teve grande dificuldade no meu parto. Com 2 anos eu quase perdi a visão. Se meu pai não se esmerasse com a ajuda do meu avô, que tinha mais posses, e me levasse ao oftalmologista mais célebre da época, Dr. Pirnido Bournier, eu perderia a visão. Mas rico em Deus em tudo isso, porque foram verdadeiros milagres. O meu nascimento foi milagre. A minha visão foi milagre. Claro que tive intervenção de um médico abalizado, mas foi um milagre. Eu podia ter perdido já anteriormente a visão, mas Deus me queria vendo e com olhos bonitos. Vocês podem perceber o detalhe dos meus olhos. Eles são lindos, não por mim, mas Deus me deu esses olhos bonitos. Mas, principalmente, Deus me deu visão. Eu tenho visão das coisas. Eu poderia dizer até mesmo uma visão empresarial. Eu só ver a Canção Nova. Claro que o meu grande companheiro que realizou tudo isso foi o Eto, mas eu tinha a visão empresarial. A visão era minha. O executor, o empreendedor, era ele. Mas, acima de tudo, eu tive visão espiritual. Então, e continuo sendo um pobre homem. Sem Deus, eu não sou nada. E tenho certeza disso. Eu estou muito consciente de que se eu deixasse Deus, se eu perdesse Deus, eu não seria nada. Mas, graças a Deus, com Deus, eu sou tudo isso e quero ser mais ainda para Deus. De pequenos grupos de jovens a multidões, encontros com uma linguagem simples e moderna que atraía jovens sedentos de uma nova experiência pessoal com Jesus. Tudo foi convergindo para a Canção Nova. Eu tive meu encontro pessoal com Jesus, comecei a fazer trabalho com jovens, comecei uma missa de jovens que foi uma novidade total, que deu uma enorme confusão na paróquia, porque as pessoas mais tradicionais da paróquia não compreenderam a missa de jovens, embora fosse às 10 horas da manhã, mas não compreenderam missa com violão e tudo mais, não é? Eu compus aquelas músicas
E então veja, eu compus músicas, eu compus no piano, né? Eu já tocava violão, mas compus no piano para tirar bem a melodia. E os jovens cantavam com uma alegria fora do comum. Então, uma missa de jovens. Depois, começamos com um grupo de jovens, um grande grupo de jovens. E depois começaram os encontros de jovens. Tudo antes da Canção Nova. Mas veja, convergindo. Eram as coisas que Deus faria convergir para a Canção Nova. Eu tenho a minha doença no pulmão, eu fui tuberculoso, meus superiores me mudam de São Paulo para Lorena, e em Lorena eu começo a trabalhar com jovens de Lorena. Eu conheci o Monsenhor participando do grupo de jovens e também ele foi meu professor na faculdade. Foi meu professor de psicologia da educação. Beleza. Né? Aqui, né? Aqui na faculdade. Aqui na Faculdade Salesiana. Fiz o meu primeiro encontro de jovens com ele lá em Campo de Jordão. É uma coisa muito interessante, hein? Sabe, ele morava em São Paulo, ficou tuberculoso e veio se tratar aqui em Campo de Jordão. Mas assim que ele melhorou, já começou a fazer encontro de jovens. Para a felicidade nossa, ele veio para Lorena, a mão de Deus, né? Mão de Deus. Aí veio para cá, e aqui eu na época eu tinha saído da academia militar, vim morar aqui em Lorena, e aí a gente começou a trabalhar com ele aqui nos encontros de jovens. Maranatás. Né? Foi tão grande o movimento, começamos os encontros de jovens em Lorena e na região, que o nosso bispo, Dom Antônio Afonso de Miranda, me chamou no escritório dele e pensei que eu fosse levar um pito, porque com toda aquela movimentação com os jovens e tal, e o bispo vai mandar parar. E foi ao contrário. Ele pegou o Evangelho Anunciante e mostrou para mim 2 números, o 43 e o 44, dizendo, ponha isso em prática. Ele frisou o 43 e o 44, mas eu entendi que aquilo estava no contexto de toda a Evangelho Anunciante, que é o mais lindo documento ainda na igreja a respeito da evangelização. Evangelizar é levar a boa nova a todas as parcelas da humanidade, em qualquer meio e latitude, e pelo seu influxo, transformá-las a partir de dentro e tornar nova a própria humanidade. Eis que faço de novo todas as coisas. Essa é uma das citações da exortação apostólica de 8 de dezembro de 1975, do Papa Paulo VI, como também a necessidade da utilização dos meios de comunicação para evangelizar. E começamos o que chamamos de catecumenato, porque era uma catequese forte para os jovens, né? Todos os meses eles se reuniam para receber essa catequese. O Vale Histórico é muito importante na história da Canção Nova. Aqui, nas pequenas cidades do fundo do vale, Padre Jonas desenvolveu pelo menos 2 grandes encontros, os Maranatás e os Catecumenatos. E foram aqui também que ele falou para uma multidão de jovens, atraindo-os para uma experiência pessoal com Jesus. Eu me chamo Messias Fernandes e sou lá do Sertão da Prata, no município de Rio Claro, no estado do Rio de Janeiro. No ano de 1978, eu tive o meu primeiro contato com o nome Canção Nova. Estava acontecendo um encontro chamado Catecumenatos. E naquela época, em 79, ia iniciar em Arapeí, no estado de São Paulo. E lá onde eu morava, a gente só tinha acesso de a pé ou de cavalo, né? A gente não tinha como, não chegava carro. E eu descia a média assim, de 1h30, 1h40 até o ponto do ônibus, pegava um ônibus até a cidade de Bananal pegava um outro ônibus até a cidade de Arapeí. E geralmente esses eventos aconteciam no sábado à tarde, encerrava com a missa, a gente ficava lá no domingo e retornava lá para o sertão. Eu conheci o Monsenhor Jonas, uma experiência de oração, primeira, creio, que ele fez numa fazenda onde nós morávamos.
Aí que surgiram os primeiros encontros do Monsenhor em Areias. E eu fui convidado para fazer o primeiro Maranatá. Isso era por ano de 1975, 76. Eu fiz o primeiro Maranatá, que foi uma experiência muito gratificante para mim. Acho que eu tinha uns 15 anos, no auge da minha vida, assim. Isso me abriu essa alegria para Deus, para a igreja, para a vida de jovem. E sempre eu lembro do fato do crucifixo. O internato tinha acabado de ser dissolvido, só virou externato, era só externato, não é? E ele, nas andanças pelo prédio de São Joaquim, ele encontrou o crucifixo, e esse crucifixo estava todo quebrado, etc. Faltava um pedaço do braço. Exato, sem pés. E foi uma vez ele assim, de forma, lógico que eu penso dessa maneira, mas não é, existia um projeto de Deus já ali, muito despretensioso, perguntou para mim o que aquele crucifixo me dizia. E eu, na minha juventude, meio que atrapalhado, eu disse, não me diz nada, eu estou vendo uma imagem quebrada aí. Né? E aí ele insistiu como era do jeitão dele. Né? Aí ele disse, Júlio, se Cristo está nos fazendo um convite para sermos o rosto, né? Ele quer se ver restaurado na pessoa dos outros. Né? E aí ele me fez o convite exatamente para fazer parte desse projeto da restauração da... Dizia, né, Júlio, o Padre Jonas foi um homem escolhido por Deus realmente para evangelizar. Sim. Porque antes mesmo da renovação carismática chegar no Brasil, ele já fazia um trabalho de evangelização violento. Quer dizer, quando chegou a renovação, que ele viveu o batismo no Espírito Santo, aí aflorou, né? Aí eu me lembro nas coisas maravilhosas, né? O Maranatá que ele começou. Né? Você participou, né? Sim, participou. Não sei se você não, nós ficamos uma semana reunidos lá ali na secretaria, né? Certo. De hoje da Catedral. Uma semana um grupo de jovens elaborou com ele o esquema do Maranatá. Que o meu amor espelhe para eles através de você. Que as suas mãos levem o meu amor. Que os seus pés, que o seu andar apressadinho leve o meu amor a tanta gente que precisa urgentemente me conhecer e sentir-se amado por mim. Venho do sul e do norte, do leste e do oeste, de todo lugar. Estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. Assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas, eu vou aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração, o que disse Jesus. Que bom podermos estar aqui nesse momento de lembrança e recordação. A começar por essa música. Essa música, poderíamos dizer, era o hino nacional do nosso grupo de jovens. Eu sou de Lorena e no meu tempo de jovem, no tempo da juventude, iniciava-se os encontros de jovens com o Padre Jonas. E a gente se reunia sempre nos finais de semana em Areias. E era um tempo muito bom. E essa música faz a gente lembrar aqueles bons tempos, né? A vida é caminhar, sou peregrino do amor, vou semear a esperança deste mundo que há de vir, e eu não me canso de cantar. Afonso,
irmãos, como o Padre Bosco, né, falou da importância desses primeiros momentos que a gente viveu, nós aqui só tivemos a graça de participar de encontros com a sua ajuda. Como é que você levava esses grupos para Areias, Lorena? Eu já tinha a Kombi, né? Essa Kombi era enchia de gente. Nós tivemos uma experiência de oração nos coqueiros. Ali foi ali que eu consegui receber o batismo do Espírito Santo, que eu nem conhecia o Espírito Santo. Ali foi que eu conheci o Espírito Santo. Falei, pô, que coisa linda. É um homem velho, mas aquele dia eu chorei, tanta coisa. A gente ia cozinhar nos encontros de Maranatá, era em Areias, ele levava na Kombi, ia muito jovem. E depois a gente formava grupo de jovem aqui também, a gente que dava palestra, ensinava os jovens. A igreja às vezes reunia 100 jovens. Aqui para nós era uma benção, né? Porque trabalhar para Deus é uma maravilha, né? Não existiu na minha vida coisa mais maravilhosa do que participar daqueles encontros. Eu era um dos passageiros aí da Kombi da Afonsinho, né? Meu cunhado. E nós, então, íamos para Areias participar do Maranatá. Deus proporcionou que na minha adolescência, através do Maranatás, através dos encontros de catecumenatos aqui no Arapeí, dos encontros em Lorena, lá no São Joaquim, Auditório São Joaquim. Eu também fui passageira da Kombi, né, do Afonsinho, tanto para os encontros de Areias quanto em Lorena, no Colégio São Joaquim. E num desses encontros no Colégio São Joaquim, o que me marcou até hoje foi que o Monsenhor Jonas, ele não se preocupava só com o lado espiritual das pessoas e com o lado humano também. E num desses encontros, alguém me chamou e falou, o Padre Jonas quer falar com você. Eu fiquei assim, nossa, Padre Jonas, o que será que eu fiz, né? Aí fui até lá, ele estava numa capela e ele conversou comigo, falou sobre a vida, que ninguém era eterno, e ele me preparou para me dar a notícia que minha avó paterna havia falecido. Então, com tantos jovens ali que ele estava, né, direcionando para o lado espiritual, ele também se preocupou com esse meu lado humano, de ter todo o carinho, todo o cuidado de me dar essa notícia. E isso me marcou muito, esse lado humano do Monsenhor Jonas Habib. E eu fui uma das primeiras também a fazer esses encontros, o Maranatá, que era realizado em Areias, né? E eu fui assim, muito assim, na época incentivada, eu estudei com a Lurdinha até o ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, né? E ela incentivou muito a gente. E o Padre Jonas, com aquele jeito, ele e a Luzia, eu lembro muito dele aqui no Arapeí, como ele frequentava essa cidade, essa igreja aqui, quantas orações foram feitas aqui e quantas curas, né, e libertações. Desde a minha pré-adolescência, né, vendo esse movimento da Canção Nova com o Monsenhor Jonas Habib, através, né, do tio Afonso, que sempre realizava os encontros aqui em Arapeí, ou iam para Areias ou para Lorena, a gente vivenciava esse momento, né, em conjunto com os meus familiares, com as minhas irmãs, que participava desses movimentos, com a minha mãe, que muitas vezes foi para cozinhar nesses encontros. E depois, né, na minha já adolescência, propriamente dita, convivei nos Maranatás com o Padre Jonas, aqui em São José do Barreiros, depois... E depois de 3 dias de palestras, orações, muita música, reflexões na Fazenda Morada do Sol, a finalização do encontro era aqui, na Matriz, em Areias. E aqui era um momento muito especial. Depois de tudo que tínhamos recebido naqueles dias, com propostas de vida nova, vivência da palavra de Deus, aqui éramos recebidos por nossos amigos, familiares, para a celebração da missa final. O Maranatá, para a gente que jovem, que sai da cidade, vai para ele, te enche de alegria. É um fogo mesmo, você sai ali muito empolgado.
Eu, me empolgado que eu fiquei, saí, comecei a evangelizar. Eu diria que Padre Jonas, com Maranatá, ele foi aquele grande anúncio do querigma da minha história vocacional. Tanto a minha avó quanto a minha mãe e minha tia, elas participaram junto com o Padre Jonas, né, no início dos encontros que eram realizados em Arapeí. Eu me recordo minha mãe contando que em 79, quando minha mãe engravidou de mim, minha mãe era solteira e houve uma grande repercussão. E ela foi conversar, inclusive, com o Padre Jonas sobre isso. E o Padre Jonas disse à minha mãe: não se preocupe, Vera, o Renê será filho da comunidade. Olha, sem dúvida, é um orgulho, um privilégio, não só para Arapeí, mas para toda a região do Vale Histórico, saber que tudo se iniciou aqui. Né? E realmente a Canção Nova hoje, ela não é só de Cachoeira Paulista, ela não é só do Brasil, ela é do mundo. Então isso é um orgulho para todos nós. No final desse tempo, nós fizemos um grande encontro na cidade de Queluz, já tínhamos a casa de Queluz. E eu fui para Queluz de trem. Eu nunca tinha ido de trem, mas já havia o chamado trem de aço, né? E eu fui de trem, era mais confortável. E no caminho, naquele trem que foi andando, me veio a inspiração de chegar naquele encontro com jovens que participaram do catecumenato, de dizer a eles, né, quem está disposto a deixar a sua casa, deixar o seu emprego, deixar os seus estudos, deixar até mesmo o seu namoro, sem falar nos seus pais, nos seus irmãos, e vir viver conosco em comunidade para fazer aquilo que eu faço com vocês, que é evangelizar. Só que eu vi que aquilo era a maior loucura. Falei, não, isso não é inspiração de Deus, isso é coisa da minha cabeça. Mas aquilo ficou firme dentro de mim, batendo lá no fundo do meu coração. Durante o encontro eu tive a coragem e fiz o desafio. E falei isso que eu acabei de dizer. Para meu espanto, um grande número se levantou aceitando. Eu disse a eles que deviam pensar bem, medir todas as coisas e deviam ter licença dos próprios pais. Resultado de todos aqueles que se levantaram, 12, no começo do ano seguinte, vieram e começamos juntos a comunidade Canção Nova. Então, tudo convergiu para a comunidade Canção Nova. Do Maranatá, que significa Vem Senhor Jesus, a um novo passo na fé, o início da comunidade Canção Nova. E a partir daí, tudo foi em frente. E eu já estava totalmente mergulhado na Canção Nova. Eu não sabia, mas vinha mergulhando antes para chegar à comunidade. E agora já estava mergulhado mesmo, continuava com a Canção Nova a fazer aquilo que Deus queria. Foi daí que veio tudo, que veio o rádio, que veio a televisão, que veio a editora, etc, etc. Vieram todos os membros da Canção Nova, que hoje são mais de 1.300 e que são uma grande graça de Deus. É impossível separar Padre Jonas e Canção Nova e Padre Jonas. Sim, na festa de Cristo Rei. Nós estávamos acabando o catecumenato de 2 anos, né, como nós temos a partir do Evangelho Anunciante, de Paulo VI. E o Padre Jonas colocou na íntegra, em prática. E ali no final, no domingo de manhã, né, o Padre Jonas, ele fez
assim, uma surpresa para aqueles que estavam aqui. A maioria eram jovens, né? De repente, ele olha para nós e pergunta o que está ali, escrito na parede. Faz esse apelo. Quem quer dar um ano da vida para Deus, para viver em comunidade e fazer o que eu faço com vocês? Isto é, evangelizar. Anunciar Jesus Cristo, a boa nova do Evangelho e na força do Espírito Santo. E eu não me levantei quando o Padre Jonas disse quem quer dar um ano da sua vida. E eu quieta lá na minha cadeira, pensando, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque eu trabalhava, eu era assistente social, gostava demais do meu serviço. Mas eu resolvi abrir para a palavra de Deus. E na abertura da palavra, caiu em Lucas capítulo 14, quando o Senhor diz, faça as contas para construir uma casa. Aí me veio no coração assim, se eu me levantar, é por toda a minha vida, é pela minha vida. Eu não imaginava, aquilo me veio no coração. Então, em menos de 3 minutos, eu tive que fazer as contas. E as contas, quando o Padre Jonas, no terceiro apelo, eu me levantei. Mas essa certeza, isso não é apenas por um ano, porque o apelo era para um ano, é pela minha vida. E aqui estou, Lourdinha. Eu me lembro que eu estava mais ou menos aqui do lado esquerdo, e quando o Padre Jonas fez esse apelo, a minha cadeira era como se tivesse espinhos, aquilo me impulsionou para levantar. Na época, eu estava fazendo o caminho vocacional para o Seminário Franciscano de Guaratinguetá. E quando o Padre Jonas trouxe essa novidade, era como se fosse as flores estão prontas para a colheita, né? Então nós nos levantamos e demos a Deus esse sim. Eu com a Heloísa, o Saulinho e mais alguns. Temos você aqui, que já seguia Jesus no catecumenato, né? Fez o Maranatá, né? Muitos encontros foram ali em São José do Barreiro, perto da sua cidade, Arapeí mesmo, né? Bananal. Todo esse vale histórico foi envolvido pela evangelização na época. E você, Lourdinha, é da turma de 79. O Peixoto da turma, a Heloísa, esposa, é de 79. O Saulinho, de 79. Então, nós temos assim a própria Isabel Cortez, que hoje está na eternidade, Paulinho Figueiredo, Padre Paulo, né, que hoje também está na eternidade. Então, foi uma turma assim que veio com o fogo do Espírito Santo. Então, naquele dia, eu apresentei, não era um livro ainda não, muito menos um programa de televisão. Simplesmente com cartazes, eu fui explicando a eles como ler a Bíblia e como fazer um diário espiritual. Foi assim que nasceu. O que primeiro chamou-se a Bíblia foi escrita para você, porque realmente a Bíblia foi escrita para você, e depois se chamou a Bíblia no meu dia a dia. Porque Deus quer que cada um de nós tenha a palavra de Deus arraigada no próprio coração. Estava presente naquele chamado do Padre Jonas, naquela sala de palestra da Canção Nova Casa de Maria, naquele retiro com jovens, a sala repleta de jovens. E eu me lembro perfeitamente quando o Padre Jonas
deu um tom de seriedade no que ele ia falar com a gente, porque aquilo me chamou atenção, no momento que ele mudou a expressão do rosto dele, no qual ele falou: quem de nós gostaríamos de dar um ano da vida para o Senhor, junto com ele? Na verdade, eu conheci o Padre Jonas antes da Canção Nova. De lá que ele veio para Queluz. Ele ganhou um terreno aqui do seu Mário Fabre e passou a viver ali. Eu construía naquela época uma casa que foi divisa com a Canção Nova. E também essa casa teve bastante utilidade, porque eles não tinham telefone, eu pegava recado, eu chamava o Padre Jonas. O filho do Padre Paulo, que era moço novo, também não largava dele não. Onde ele ia, o Padre Paulo estava junto. Nossa, eu fiquei removida, porque ele falava desde criança, né? Que ele ainda ia ser o sacerdote. Quando ele fez essa convocação, eu vi que vários jovens levantaram, inclusive o meu irmão, Padre Paulo, né, que foi um dos primeiros também que participou da comunidade de início com o Padre Jonas. Dia 31 de janeiro de 1979, nós viemos até essa casa e aqui nós iniciamos, né, vamos dizer, sendo trabalhados por Deus, atendendo esse apelo do Monsenhor Jonas, né, do Padre Jonas. Nós viemos e começamos a viver juntos essa vida comunitária, né, uma vida de escuta da palavra, de oração, de eucaristia diária, né, de renúncia, né, de quebra em si, de quebra de egoísmo, de tudo mais, né. Nós tínhamos dificuldades uns com os outros, questionávamos uns aos outros. Peixoto tinha dificuldade comigo. Então, tínhamos dificuldades, né. E hoje olhamos nos olhos e nos amamos profundamente. Olhamos nos olhos e nos vemos no coração. Amém. Né? Aqui, nessa sala, foi vivido, porque o esquema que a Luzia fez com o Padre João do Maranatá em Areias é o esquema do acampamento. De manhã, música, oração, palestra. Música, oração, intervalo. Olha o esquema, que é o acampamento. Nasceu lá em Areias. Aqui ele se solidifica. O Padre Jonas, assim, ele cativava a gente pelo jeito de falar, o jeito de ser, de tocar o violão, eu nunca tinha visto um padre tocar violão igual o Padre Jonas começava a tocar, aquelas canções cativavam a gente. Eu entrava no nosso seminário em Lavrinhas, eu só tinha 12 anos. Na festa de Santa Cecília, que foi um dia todinho de música, na hora da bênção do Santíssimo Sacramento, quando o padre pegou o ostensório e deu a bênção, com aquela minha simplicidade de menino que começava o seminário e que gostava de música, mas não via nenhuma possibilidade, eu pedi, com esses termos: Senhor, se a música for útil para o meu sacerdócio, me abre o caminho para eu aprender música. E só posso dizer que Deus atendeu a minha oração. Aliás, eu comecei todo o trabalho com jovens, missa de jovens, encontro de jovens, através da música. Não é à toa que depois Deus faz com que a nossa comunidade e todo esse trabalho lindo que nós fazemos, atingindo hoje quase que o mundo inteiro, com evangelização, se chama Sistema Canção Nova de Comunicação. Senhor, meu amigo, assim, lado a lado, eu caminho confiante, onde fores eu vou. Se eu tivesse que apresentar algumas músicas que eu compus e cantei, eu diria, em primeiro lugar, a Virgem do Silêncio. Vivia sempre silenciosa, ó Maria. Guardavas tudo, meditando com muito amor. Foi a mais linda, porque a história dela é linda. E nós estamos rezando o terço. E na meditação do mistério, a Luzia disse, Virgem do Silêncio. Eu tive aquela expressão de dentro de mim. E até eu disse em voz alta, isso dá música. Não é? Nós ensinamos e cantamos com todo mundo a Virgem do Silêncio. Então, ela tem história. E é uma música muito linda e a letra é maravilhosa. Ó Maria, guardavas tu
meditando com muito amor. Jesus que veio nos trazer a boa nova, geraste silenciosamente em teu coração. Outra que também tem história, quero transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Eu passei um dia muito cheio, muito trabalhoso, eu estava ultra cansado, e além disso, na noite eu tive que ir a Queluz, uma cidade vizinha aqui da Cachoeira Paulista, para dirigir o grupo de oração, para pregar no grupo de oração. Quando eu voltei para casa, eu estava sem forças. Eu não tinha palavras para rezar. Mas eu não podia deixar de rezar. Eu não ia dormir sem rezar. Daí peguei o violão e dei os primeiros acordes. Fui à capela e lá eu cantei para o Senhor, né, em primeira mão. O Senhor foi o meu primeiro auditório, porque a música era a respeito dele, né? Então eu quis cantar para ele, né? Depois eu pude voltar para a cama, deitei, dormi, e olha, dormi pesado, porque eu estava cansado mesmo, mas gratificado, porque a minha oração foi uma música e aquela música foi a minha oração. Transformar numa canção as juras de amor por ti, meu Deus. Entraste em minha vida, sedutor. Já não sei viver sem teu amor. Eu estava preparando músicas para que as paulinas pudessem fazer um disco, que era disco mesmo, aqueles discos grandes, LPs. E veio justamente da mesma forma, letra e música. A vida é caminhar, sou peregrino do amor, vou semear a esperança deste mundo que há de vir. E eu não me canso de cantar. E é preciosa a mensagem dessa música. Mundo novo vem aí. Gente de coragem vai lutar. Gente de coragem vai lutar. A verdade vencerá. Quem é da verdade saberá. E eu não me canso de cantar. É uma beleza. Eu escolhi essa terceira música por causa do Mundo Novo. Que é canção nova, né? Eu nem imaginava. Porque foi composta e gravada antes da canção nova. Aqui aconteciam os encontros maranatás e outros, mas também podemos dizer que aqui nasceu a Rádio Canção Nova e os meios de comunicação. Cada parte da casa tem uma história especial. Canção Nova, a Casa de Maria, onde tudo começou. Hoje estou aqui com vocês, apresentando os nossos irmãos e reavendo, né, os dados importantes da nossa vida, desse início da Canção Nova, reavendo as nossas sementes, as nossas origens. Eu sou Saulinho, era conhecido. Eu fui chamado por Deus em 78, na sala de palestra, lá em cima dessa casa. Era para quem queria dar um ano da vida para Deus, uma comunidade de amor e adoração. Eu não fiquei de pé no final de 78, porque eu ia servir o exército em 79. Então, eu só fui entrar na comunidade em 79. Eu sou Eduardo, mas chamado por Duda. Também conheci a Canção Nova nas experiências do catecumenato, igual eles, né? Acho que eu tinha 15 anos, 16 anos talvez por aí. Não entrei na primeira turma, assim como o Saulinho, o Peixoto, que foi dessa primeira turma. Eu fui entrar em 80
eu lembro da paciência que o Padre Jonas tinha, porque ele deixava cada um de nós partilhar, colocar a sua experiência, colocar suas dificuldades e colhia a inspiração de Deus em cada um da gente, né? Para depois dar um ensinamento. Era uma coisa que gravava, né? Gravava no coração, ficava para a vida. Como era importante aquelas missas. E graças a Deus, tudo isso a partir da docilidade do Padre Jonas, né? A docilidade, a atenção que ele tinha, o carinho que ele tinha com as moções de Deus, né? Com o plano de Deus para nós na Canção Nova e as moções do Espírito Santo na nossa vida, no nosso cotidiano, no dia a dia, né? As moções aconteciam. E foi numa dessas numa dessas missas, né, que a gente foi surpreendido pela visita do Dom Cipriano com um negócio que nenhum de nós tinha visto. Eu mesmo nunca tinha visto. Nenhum tinha visto. Nem imaginava. Nem imaginava. Quando ele chega com um gravador de rolo, lembro a especificação dele até hoje, 4.000 dB, um gravador de rolo na mão, e apresenta pra gente, diz que trouxe um presente, chama a gente para ir lá na sala, no refeitório. Estava em cima da mesa do refeitório. Deus tinha dado para ele, mas Deus não tinha sabia o que dado, fazer com aquilo. Ele não sabia o que fazer com aquilo. E Deus só dizia para ele, leva para o Jonas, leva para o Jonas, leva para o Jonas. E ele trouxe para o Jonas. Aí o Padre Jonas disse, nós seremos um Davi para o mundo. O Evangelho, o anúncio de Jesus Cristo para o mundo é Davi vencendo o gigante Golias. E ele escreveu esse aqui, escreveu, ó, D-A-V-I, num papelzinho ainda dele. E saiu Davi. Muita gente não conhece essa história, Não mesmo. mas veio da inspiração, da abertura também da palavra, né, que o Senhor mostrou para nós. E o Padre Jonas chancelou, né? Selou. Nós seremos Davi contra o gigante Golias deste mundo. E aqui também, como o Nelsinho falava, nasceram, né, os encontros e tudo, e os meios de comunicação, né? Era nessa sala aqui também, que depois do nosso pequeno estúdio, da nossa capela, se gravavam os programas de rádio. O primeiro programa de rádio. Então vamos... Aí, padre, tem aqui um LP de vinil, tem essa música que não era boa. rádio Canção Nova ainda. Não era. Frank Purcell. Frank Purcell, o tema do Concorde. Aquela abertura assim, toda empolgante. Ele virou, isso mesmo, vamos gravar. Como assim? Vamos músico, gravar? Né? Aí segurei, botei a fita, 3, 2, 1, vamos gravar. Ele entra no ritmo da música, que coisa impressionante, né? Ele falava no ritmo daquela música, porque a música era acho que eu nunca falei no ritmo da música, mas ele falava, ele dizia naquela empolgação, e eu ficava assim, eu falava, meu Deus, como é que pode? Aí baixava o BG para trocar, para colocar uma música suave, para entrar entrar a Lourdinha, a Isabel, a Fátima, né? Fatinha. Gente, nunca tinha feito nada. Né? Li o texto do Evangelho, outro dia nós estávamos remasterizando Atos dos Apóstolos. Aí trocava o BG, e depois quando voltava no final, voltava com a mesma música da abertura, e ele naquela empolgação, despedindo e abençoando. Eu falava, gente, que coisa impressionante, ninguém programou, ninguém pensou, ninguém fez curso de rádio, nem nada, e saiu, era muita graça. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja com você, meu irmão, e esteja com você, minha irmã, onde quer que você esteja. E todos nós pedimos juntos, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Bem aqui, no centro do altar, na construção da casa de Queluz em 1977, como eu já disse, nós conhecemos essa história, o Padre Jonas, ele foi operou-se da vesícula. E foi tão
um acontecimento tão dramático, porque ele estava correndo risco de vida, que o Eto pegou as pedras da vesícula dele, estavam construindo essa capela, aí ele pegou um PVC e fez o buraco, colocou o vidro dentro do PVC e depois fechou. Claro, quando a gente fala o Eto, o pedreiro, né? Ele fez questão de registrar, então eu quero dizer que aqui estão as pedras da vesícula do Padre Jonas, nesta capela, a capela do carisma, neste lugar onde nós, que vivemos tantos anos com o Padre Jonas, vamos contando a história que vai se perpetuando pela força do Espírito Santo, não é, Verdinha? Amém. Amém. É isso mesmo. Foi aqui também, nessa capela, que nós fizemos nosso primeiro compromisso juntos, né, na Casa de Maria, no dia 2 de fevereiro de 1979. O primeiro grupo que morou aqui depois na Casa de Maria. De 79 aqui no centro aqui, que era um tronco aonde tinha o Santíssimo. Foi aqui o nosso primeiro compromisso. E eu não tinha feito a música Compromisso ainda, eu fiz em 80. Então já no ano de 80, nós cantamos a música Compromisso, que virou um hino, que era cantado só no... era música secreta. A gente cantava assim, era no dia de compromisso que a gente cantava essa música, né? Nas montanhas resplandece a glória de Deus, a glória de Deus. O sol brilha nas colinas, meu coração também brilha de amor por Jesus. Eu gosto demais de rádio, sou um amante de rádio. Dizem que a rádio é uma cachaça, né? Eu não tomo cachaça, mas eu tomo uns porres de rádio e eu gosto de rádio, sou amante de rádio. Então a nossa rádio também precisa se adaptar para que ela possa levar as pessoas uma rádio que supra as suas necessidades. Uma rádio firme na sua mensagem, evangelizadora sempre, mas adaptada aos tempos que já estão vindo e que estão mudando cada vez mais. Nós não podemos ter medo de mudar. Portanto, eu diria, o que é minha expectativa é mudança. Mudança para se adaptar. E foi com muita paixão que Padre Jonas motivou toda a comunidade a um passo muito novo, iniciar uma rádio. Em uma folha datilografada de 1990, temos a descrição de cada programa, com os respectivos horários, como o Rincão do Meu Senhor, o Canção Nova Notícias, o País das Maravilhas e principalmente o programa Estou no Meio de Vós. Alô, seu guarda, que estou passando, peço por favor, não pare eu sou o Zé do Campo, né? É o nome artístico, Zé do Campo. E eu descobri a Rádio Canção Nova numa Kombi que eu tinha na época, lá em Lorena. Liguei no domingo e descobri o programa Rincão de Meu Senhor à tarde, na Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista. E eu gostei, né? Gostei e fiquei atento. A história de ser o locutor na Canção Nova foi muito interessante, porque eu já tocava acordeão com uma dupla e eu vinha participar do programa aos domingos e eu acabava de cantar, o locutor estava lá distante, ele dava um sinal para mim e eu continuava, né? Falava lá o meu que beleza, né? Que beleza, gente, é o Rincão do Meu Senhor da Tarde e estamos aqui, e daí por diante. E aí eu cantava. O Padre Jonas, o Eto, a Luzia fizeram uma reunião juntamente com o diretor de rádio, que era o Ramon, um rapaz lá de Cruzeiro, e o Padre Jonas me convidou para fazer o programa. Falou, Zé, você pode ir fazer o programa.
falei, não tenho capacidade, Padre Jonas. Aí ele abaixou a cabeça e fez de novo a pergunta. Então, você pode fazer sim, você tem capacidade. Aí quando foi na terceira vez, como disse, né, a história de Pedro, né, na terceira vez, achei demais já, né? Falei, aí eu peguei e me manifestei. Falei, então, Padre Jonas, eu vou fazer esse programa. Do programa Sertanejo, a primeira equipe de jornalismo da Canção Nova, que começou na rádio. Meu nome é José Expedito, sou jornalista, moro em Guaratinguetá e trabalho na assessoria de imprensa hoje na Canção Nova, mas participei lá desde o começo. Conheci o Padre Jonas em 1975, numa experiência de oração em Areias, naquela fazenda que ficou histórica. Depois acompanhei os catecumenatos em Lorena e inclusive estive no dia do chamado da primeira comunidade, levantei a mão. Em 1977, e aí já foi em festa de Cristo 77, Rei. Exatamente, naquela festa de Cristo Rei que ficou histórica para a Canção Nova. Em né? Queluz. Foi em Queluz, na casa de Maria. E em 87, a Lurdinha montou uma equipe de correspondentes aqui na região e me chamou para ser correspondente de Guaratinguetá e Aparecida, né? A gente gravava as notícias e passava por telefone, Eu também precariedade toda. Eu comecei também assim, como correspondente, o Expedito em Guará, eu em Cruzeiro. E era voluntário, né, Zó? Minha cidade natal, né? E era voluntário, a gente passava notícias. E foi assim que a gente foi se aproximando, né? E eu e o Oswaldo chegamos em 91, né, Oswaldo? 91. Você no jornalismo e eu na produção. O Expedito foi meu primeiro chefe aqui na Canção Nova, no jornalismo. E eu, quando era criança, a moça que cuidava da gente, na hora que minha mãe trabalhava, à tarde ela limpava a Rádio Canção Nova. Então a gente fazia os bilhetinhos pedindo música no cantinho da criança, na programação da rádio, que já tinha nessa época, na primeira Rádio Canção Nova. Hoje é dia de alegria, no cantinho da criança, vale tudo pra louvar a Deus. Brincadeira, diversão, é companhia de Jesus, de Maria também. Vem com a gente, todo mundo, vamos evangelizar. No cantinho da criança. O céu, a terra, o mar te louvam, Senhor. Bem, eu sou Lurdinha, fazia a Maçãzinha. Era o programa, era o personagem que conduzia o programa no País das Maravilhas. E tinha alegria de trabalhar com o mexe-mexe. Sou Murilo e fazia o papel do mexe-mexe. Eu não tinha osso, era só borracha. E eu sou Francisco Carlos, fazia o personagem Espantalho no País das Maravilhas. Espantalho que tinha essa missão de espantar tristeza, espantar tudo aquilo que era ruim e trazer a semear a alegria, a esperança no coração da criança. E interessante que as crianças que vinham no estúdio, porque como era rádio, elas imaginavam, né, uma maçã, elas queriam encontrar uma maçã aqui, né? Queria encontrar um mexe-mexe, um espantalho. Então, para não frustrar essas crianças que vinham no estúdio, a gente se caracterizava, né? E era a maior festa. E também outra coisa interessante a gente lembrar é que a ideia, talvez as pessoas não imaginam, mas a ideia também foi do Padre Jonas, né? Sem dúvida. Nós criamos personagens lá, antes até da rádio, a Odete, que era a boneca bailarina, né? E o Padre Jonas falou, olha, entra para esse grupo de personagens e vamos pensar um programa de rádio com os personagens. Então, tem aqui também essa inspiração, né,
dele, lógico, depois a gente que criou, a gente que foi inventando, Exatamente. foi fantasiando, mas a ideia inicial partiu dele, de criar um programa para crianças, e aquilo que ele nos dizia, tem que ser um programa que leve as crianças a uma experiência com Deus. Exatamente. Que é o que a gente tentou fazer. Exatamente. E o bonito também, Nurdinha, que eu me recordo com tanto carinho, não só fazíamos o programa aqui, mas saímos para cidades, levando essa experiência. Quantas crianças participavam conosco? Queluz, Bragança Paulista, Cruzeiro, Taubaté, nós viajamos muito. Exatamente. Justo. Fomos até o zoológico, né? E o Padre Jonas foi conosco, lembra? Sim. Nós fizemos um concurso, a Arca de Noé, e aqueles que ganharam, né, o concurso, fomos juntos. Mais ou menos há uns 40 anos atrás, eu participei do programa País das Maravilhas, na Rádio Canção Nova, aqui em Cachoeira Paulista, mais ou menos na década de 80. Participante assíduo do País das Maravilhas, né, com a Lurdinha, maçãzinha. A gente participava por telefone, ligava e escolhia uma música e eles contavam histórias da Bíblia. E nisso eles convidavam as crianças, que eram os ouvintes, para vir participar. E quando a gente vinha, era um estúdio de rádio. A Canção Nova era muito pequenininha, tinha só a Rádio Canção Nova. Um concurso sobre a Arca de Noé. Então todos aqueles, os ouvintes, a Rádio Canção Nova pegava aqui na região, no Vale do Paraíba, então todos que estavam em casa e os que participavam, que a maioria era de Cachoeira Paulista, poucos, podiam mandar para a Rádio Canção Nova o desenho da Arca de Noé. Gente, olha, a surpresa já está aqui na nossa frente. Meu Deus do céu, já brincou por aqui. Meu Deus do céu, também teve a esperança de ver a gente se amar como irmãos. Temos aqui a nossa querida Adelita, você que deu continuidade a esse projeto, né? Projeto de Deus, inspiração do Padre Jonas e hoje uma realidade para tantas crianças. Do País das Maravilhas ao Cantinho da Criança. E ele é o programa mais antigo da Rádio Canção Nova, porque ele nunca saiu do ar. Então a gente faz 29 anos que está fazendo esse programa na TV Canção Nova. Que lindo. Que lindo, parabéns. Então, as crianças a mesma experiência que vocês têm de encontrar adultos que já são até avós. Exatamente. Com as criancinhas que foram evangelizadas, a gente está começando a ter também. Para evangelizar, a gente se torna até palhaço. É verdade. E ele, Júlio, ele tinha uma coisa que a vida inteira eu vi isso nele. Ele não dava um passo para trás. Sempre para frente. Quando tinha rádio, não sei, vou contar uma história para você, não sei se você sabe. Quando tinha só a rádio, tinha só aquele predinho da rádio, não mais nada. Eu fazia um programa à noite na rádio, atendendo respostas. Um dia, eu acabei o programa às 10 horas da noite, era aquela rua de terra ainda, e eu estou assim meio no escuro, né? Ali tinha pouca iluminação. Eu vejo um homem ali, daqui a pouco dando sinal, opa, era ele. Abriu o vidro do carro, ele falou: Felipe, tem uma coisa para falar para você. Eu nem me lembro que data foi, há muitos anos. O senhor pediu para eu começar a televisão e eu vou começar. E eu não quero dar um passo para trás. Ainda fez assim. Eu falei, pelo amor de Deus, nós estamos aqui lutando com a rádio, aí o homem já está com a cabeça na televisão. Acabar de pagar a rádio. Aí eu falei, ô padre, o senhor sabe, eu estou sempre atrás do senhor. O senhor vai abrindo a picada ou vem atrás ajeitando. E depois o Padre Jonas jogou medalhinha por aqui, né, nesse alto da Bela Vista, e aqui está a Canção Nova com todo esse arsenal de comunicação que nós fazemos parte desde o início, né? E o grande boom veio na época do sinal da televisão. A TV entrou, primeiro começou a TV em 89, né? Eu cheguei em 1990, com 17 anos, né? E comecei a trabalhar no Rebanhão, né? No Rebanhão em 1991 fui fazer a transmissão já auxiliar, né? Porque eu não tinha conhecimento técnico ainda. Então eu cheguei já trabalhando, fui aprendiz de áudio, né?
Nós realizávamos todos os anos o Rebanhão em Cruzeiro. E fizeram um painel muito lindo. Escolheram um bom pintor para fazer o painel. Assim que eu cheguei e vi o painel, eu disse, Deus vai começar nesse ano a televisão. Por quê? Ele pintou uma torre de televisão e não uma torre de rádio. Porque uma torre de rádio ela é fininha. A torre de televisão é um tripé e lá em cima que se coloca a antena. Para mim foi um sinal. Eu que tinha tanto medo, né? Deus me mostrava naquele momento que Deus queria começar. Naquele ano, era o mês de fevereiro, carnaval. Deus me dizia, vamos começar nesse ano a televisão. E, graças a Deus, foi naquele ano mesmo que nós demos início à televisão. O mais bonito era isso. Da antena saía uma pequena foto do rosto de Jesus. E eram fotos sucessivas, até estourar uma grande foto na frente. Era muito lindo. Era justamente a demonstração de que era uma televisão que Deus queria para aquele ano. Ele queria, ele quis e a televisão aconteceu. John falou assim, olha, vamos fazer num local aí, nós temos que fazer o estúdio da rádio e nós vamos fazer o rincão também, um rincão. Nós fizemos um capelão de sapê. Então para nós era sagrado aquele capelão. Não é? Cabia ali umas 200 pessoas, 250 pessoas, o máximo cabia ali. Deus permitiu que ali, começamos as gravações, vamos colocar onde? Aí Deus mostrou para nós que abriu uma exceção, que o canal educativo no Rio de Janeiro poderia ceder horários para transmissão locais de 2 horas e 15 minutos para televisões educativas. E nós entramos com esse processo e foi aprovado. Então nós passamos a transmitir via satélite essas 2 horas e 15 minutos. Foi assim que às 10 horas do dia 8 de dezembro foi transmitida ao vivo a missa de inauguração da TV Canção Nova. Era dia da Imaculada Conceição e a comemoração do Jubileu de Prata de Ordenação Sacerdotal de Monsenhor Jonas Abib. E na alegria de estarmos associados a muita gente que quer evangelizar o mundo através do rádio e da televisão. É uma alegria nós podemos estar transmitindo ao vivo pela primeira vez a missa pela televisão. Tudo muito simples. Nosso sinal alcançava apenas Cachoeira Paulista e algumas cidades vizinhas. Os equipamentos de filmagem, produção e veiculação eram todos em VHS. O pessoal do operacional com pouca ou nenhuma experiência em TV. Faziam de tudo desde a montagem de cenário, parte técnica até apresentação. Eu tenho certeza que vocês têm acompanhado as nossas palestras. Nós estamos fazendo uma verdadeira escola da fé. Deus nos animou a seguir adiante. Vimos que era necessário ter a nossa própria geradora para levar com apoio de retransmissores nosso próprio sinal aberto a todas as pessoas. Nós estamos inaugurando a TV Canção Nova. Foi o grande presente que eu recebi nos meus 25 anos de sacerdócio. Mas eu vejo a bênção de Deus nisso. Não é? Você começar de um lugar do nada, que foi em Bananal, depois vir para Areias, depois de Areias vir para Queluz, de Queluz está hoje no Brasil todo. Então isso que para mim é o mais importante, é fazer a vontade de Deus. Foi uma aventura. Aprendemos a fazer televisão fazendo. Nós não tínhamos gente que antes tinha feito televisão. O Zeca tinha vindo lá da Associação do Senhor Jesus, com o padre Eduardo. Ele tinha um pouco mais de prática de televisão. Todos nós outros, tanto o pessoal da parte técnica, como nós que nos apresentávamos diante das câmeras, aprendemos a fazer televisão fazendo.
porque o Padre Jonas era o homem das novidades. Então, na hora que você menos esperava, ele chegava com uma novidade e colocava no seu colo e vamos lá. Eu via que televisão era uma coisa grande demais. A aparelhagem, o número de pessoas, as responsabilidades de uma televisão. Então, para dizer a verdade, eu sentia muito medo. Foi Deus quem me empurrou para esta aventura. Eu, por mim mesmo, eu não iria. Né? Foi Deus quem me empurrou e eu tive que ir. E graças a Deus fui e hoje está aí a televisão no ar. Deus é providente, Ele ensina do pequenininho, Ele tem uma didática certinha que hoje nós estamos e não podemos parar aí. Já temos que pensar, ter visão, como fazer futuramente. Nós começamos a fazer para poder ter. Nós vemos que Deus quer, começamos a fazer. E Deus vai providenciando aquilo que é necessário. Deus foi providenciando primeiro o nosso aprendizado e Deus foi providenciando os profissionais que vieram chegando e foram se agregando a nós. Os rumos e as expectativas são tantas. Eu resumo assim. Uma televisão que vai se atualizando cada vez mais para poder enfrentar um público cada vez mais seletivo. Porque hoje as pessoas, até adolescentes, acompanham a televisão pelo seu celular. Então você tem hoje um público seletivo, então a nossa televisão tem que ir se adaptando cada vez mais, claro, sempre com a mensagem forte, mas adaptada aos tempos e às situações. Estamos aqui no lugar onde Santa Clara passou os últimos dias de sua vida. Aqui ficava a sua cama, onde ela veio a falecer no dia 11 de agosto de 1253. E todos nós sabemos que Santa Clara é a padroeira da TV. Por quê? Quando na igreja de São Damião, que fica bem aqui embaixo, o padre celebrava a Santa Missa na noite de Natal, ela queria muito participar dessa missa, mas não podia sair da cama, por causa de sua doença. Mas Deus deu a ela a graça de assistir nesta parede a transmissão da Santa Missa. Por isso ela é padroeira da TV. E aqui desse lugar, eu faço memória do nosso saudoso Padre Jonas Amigo, porque há muitos anos ele esteve aqui e pediu a Deus o dom da TV Canção Nova, que hoje é uma realidade. E não só a TV Canção Nova, mas o sistema Canção Nova de comunicação. Por isso nós bendizemos a Deus pela ousadia do Padre Jonas, de, com muita simplicidade, sem recursos econômicos, financeiros, ter dado o passo de adquirir uma TV e de fazer dessa TV um dom para Deus, para a ação evangelizadora da igreja. E assim foi feito a Canção Nova. Então, para mim é muito interessante dizer para vocês que a Canção Nova é um ato de fé muito grande. Em tudo e em todo lugar. É um ato de fé. Deus está em tudo, porque se Ele não tivesse, nada tinha acontecido e o tamanho que é. E quero dizer mais uma coisa para vocês. A Canção Nova, ela chegou na hora de crescer. No fim dos tempos acontecerá que o monte da casa do Senhor estará colocado à frente das montanhas e dominará as colinas. Para aí acorrerão todas as gentes, e os povos virão em multidão. Vinde, dirão eles, subamos à montanha do Senhor, à casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos e nós trilharemos as suas veredas. Vinde, caminhemos à luz do Senhor. Surgiu de novo uma novidade, a Canção Nova. Nós tínhamos aqui já feito Rincão do Meu Senhor, que temos até hoje, que ali cabe 4.500 pessoas, por aí, mais ou menos.
surgiu para fazer o centro de evangelização. É uma outra história também, não é? Que o Padre Jonas tinha visão, porque ali era uma meia-lua ali, e tinha um corte, e ele via, tinha um morro para cá, um morro para cá, e embaixo era um brejo terrível. E tinha que esgotar aquele brejo, tinha que aterrar aquilo lá, e o Padre Jonas via já o centro de evangelização. Eis a casa do Senhor, construída sobre a rocha. E eu queria que o Eto, então, nos contasse o que vai ser aqui, nesse lugar, onde foi colocada esta pedra fundamental. Padre Jonas, aqui vai ser a nossa capela. Lotou o rincão do meu Senhor, aí e agora? Vamos passar para a imagem do padre, porque o único que conseguia enxergar era ali. Aí nós chamamos esse mesmo arquiteto que teve, e ele falou assim, não, dá para fazer, dá. Agora, preciso de profissionais para fazer isso aí. A Igreja do Pai das Misericórdias, que hoje é o nosso símbolo. Deus está ali, Deus mora ali. Então ali é a casa do Pai. Pai das Misericórdias. Então o Padre Jonas, esse nome nasceu do coração do Padre Jonas. Pai das Misericórdias. O altar como vai ser, aí foi o detalhe. Cada detalhe o Padre Jonas participou um por um. Todos os detalhes. Até a cruz lá em cima, ele foi lá no local para poder ver subir a cruz e colocar lá em cima. Então é a casa da misericórdia. E eu quero dizer para vocês o seguinte, os testemunhos e os milagres que acontecem através do Pai das Misericórdias é muito importante. E ele foi feito num lugar tão estratégico que ele está no lugar mais alto da chácara, foi feito lá, certo? O importante de dizer o seguinte, do começo, do alicerce da igreja, até a morte do Padre Jonas, aonde ele está sepultado, é no santuário do Pai das Misericórdias. Então ali o Padre Jonas parece, desculpa a expressão, parece que ele fez um lugarzinho dele. Ele participou, que tá a altura que tinha que ser o altar, que jeito que tinha, a figura do Pai das Misericórdias, e aonde ele morreu, e hoje ele está ali, depositado justamente no alicerce do Pai das Misericórdias. Canção Nova conta com frentes de missão espalhadas em 20 estados do Brasil e filiais em outros 6 países: Estados Unidos, França, Terra Santa, Itália, Paraguai e Portugal. Exatamente a beleza que Nosso Senhor já tinha colocado em meu coração da descoberta da diversidade dos carismas na igreja. Canção Nova não é o maior carisma na igreja, é um dos carismas. E um carisma que tem uma graça especial para a nova evangelização e especialmente nos meios de comunicação. O fato de eu me interessar muito pela nova evangelização, pelas realidades das novas comunidades, me fez criar esses laços profundos com a Canção Nova. E aí está o bonito. Deus está sempre à frente. Deus me usa como um lápis. Ele pega e vai escrevendo do jeito que Ele quer. Ele faz rabiscos quando Ele quer fazer rabiscos, Ele faz desenhos quando quer fazer desenhos, Ele faz obras de arte quando Ele quer fazer. O lápis sou eu, e eu não posso negar que sou o lápis, mas o artista é Deus. Nós estávamos em Roma uma vez, estava o Monsenhor Jonas, Luzia e Eto e outras pessoas, e aí, no momento de oração, veio à tona a palavra do Salmo 2, pede-me e eu te darei as nações por herança. Naquele momento, nós nos colocávamos em oração e nesta oração veio à tona o pedido de alcançar o mundo inteiro com a mensagem do Evangelho através do sinal da Canção Nova nos vários
meios de comunicação disponíveis, os daquela época e os que hoje estão disponíveis. Então, eu tive essa graça de, naquele momento de oração, recordar o Salmo 2 e quase que imediatamente se desencadeou a possibilidade de abrir campos de missão fora do Brasil para o carisma Canção Nova. Eu vi que Deus falava comigo. Claro, aquilo é do Salmo. É para muita gente, mas era para mim também. Pede-me e dar-te-ei em herança as nações. Herança é herança. E as nações, meu Deus do céu, é muita coisa. Mas a chave está aí, eu acreditei e fui fazendo. Hoje nós temos a nossa primeira frente de missão em Roma. Que beleza, no centro da igreja. Nós viemos para Roma porque o Padre Jonas dizia, onde está o Papa, precisa estar a Canção Nova. Ajudando nessa pequena porção que é a Canção Nova, mas trazendo aquilo que o Papa faz para todas as nações, né? Nós temos a nossa missão mais graciosa, Fátima, onde Nossa Senhora apareceu aos 3 pastorinhos. Nós temos a nossa missão na Terra Santa, que é uma beleza. Nós temos 2 pontos importantíssimos. O primeiro, em Nazaré, onde tudo começou. Nós, inclusive, diariamente trabalhamos naquela gruta, onde o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Era a casa de Maria. Vivia sempre silenciosa, ó Maria, guardavas tudo, meditando com muito amor. E temos a nossa missão em Jerusalém, onde tudo aconteceu. Nós estamos bem pertinho do local onde Jesus foi sepultado e onde aconteceu a ressurreição. O Padre Jonas dizia, temos que estar na Terra Santa, porque ali é o lugar onde não só Jesus nasceu, mas a igreja toda nasceu e se espalhou por toda a face da terra. E todos os dias os nossos trabalham lá e fazem um trabalho lindo de televisão para o mundo. Programas que vão para longe. Os programas são traduzidos em 8 línguas diferentes. Então, pede-me e dar-te-ei em herança as nações. Bom, a Terra Santa é outro segmento da Canção Nova importantíssimo. Temos missão na França, onde Nossa Senhora apareceu em Lourdes. Então, nós estamos em vários países. Mas uma coisa linda, os meios atuais, a internet, por exemplo. Pede-me e dar-te-ei em herança as nações. Só Deus. Ide para as águas mais profundas. Por quê? Porque nós não podemos ter limites em qualquer situação da nossa vida para deixarmos de fazer qualquer coisa pelo reino dos céus. Eu recebi de Deus um carisma. Carisma se recebe. Ninguém produz um carisma. Eu recebi esse carisma, o chamado carisma Canção Nova, que é o produtor de tudo isso. Então, o meu legado é o carisma Canção Nova. O que eu quero é que os meus vivam o carisma. E quanto mais viverem o carisma, mais a Canção Nova será produtiva, mais ela haverá de realizar a sua missão, mais e mais almas ela atingirá. Tudo se resume no carisma. A Canção Nova deve viver o seu carisma de acordo com aquilo que foi recebido por Monsenhor Jonas e, segundo os seus estatutos aprovados pela Santa Sé, deve ser fiel a este carisma, deve anunciar a boa nova do Evangelho. Então, tem que chegar aonde? Até os confins da terra, levando a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele dá a missão de evangelizar, de formar as pessoas, de santificar as pessoas, então a Canção Nova se reconheça como expressão da Igreja e ela cresça como uma manifestação da Igreja na diocese em que é sediada, que é em Lorena,
e também em todos os pontos do Brasil e do mundo onde se encontre a presença deste carisma. Desejo que Deus abençoe, santifique todos os membros da Canção Nova e que este carisma possa exercer cada vez mais a sua missão segundo o plano que vem do coração do próprio Deus, porque foi um carisma reconhecido pela Igreja. Deus abençoe a todos, um abraço com muita alegria para todos os membros da Canção Nova. Estamos chegando ao final dessa nossa retrospectiva de uma história de fé, a história do padre Jonas Abib, um homem apaixonado pela palavra de Deus e que tinha em Abraão a inspiração para os passos mais ousados na fé. Milhares de pessoas participaram dessa história, desde os que iniciaram com ele a Missão Canção Nova, aos anônimos que contribuíram e acreditaram nessa obra de evangelização. E esse é só o primeiro passo para continuarmos na aventura de testemunharmos as maravilhas do Senhor. Depois disso, não dá mais para voltar. Tem jeito. O barco está em alto mar. Não dá mais pra voltar. O barco está em alto mar. Não dá